Capítulo 12. Gratidão. Enviados para buscar o filho do rei Augusto Osquira XII, Netkira, o trio de cavaleiros mágicos, formado por Nemelion Vermilion, o bastardo da Casa Vermilion, Leopoldo, membro da Casa Vermilion, e a maga peçonhenta Rita Fúcsia, estavam diante da agora em choque, Rainha das Bruxas. A governante da Floresta das Bruxas estava boquiaberta, completamente perdida em seus pensamentos. Começou a caminhar lentamente em direção a Rita. A cada passo da rainha, a integrante das Rosas Azuis ficava cada vez mais incômoda. Quando estava cara a cara com Rita, quase tocando seus ombros, Leopoldo interviu. Ei majestade, o que se está querendo com isso? Nemelion, a senhora tem a informação sobre a localização de Netkira, certo? Jovem bruxa peçonhenta, eu posso oferecer as respostas que procura. Disse, ignorando completamente as perguntas dos dois garotos. Rita respondeu com repulsa. Respostas? Como assim? Não tenho dúvida de nada, Rainha das Bruxas. A mãe de todos retrucou. Deveria ter mais respeito com sua mãe. Imagino que a Vanessa tenha explicado tudo. Flashback. Após a batalha contra os elfos durante as reparações na capital real, no início de mais um dia de reparação, a caminho do seu serviço, Rita foi abordada por uma maga dos touros negros vestida de forma provocativa. Notando que a Rosa Azul não pararia, a membro dos touros negros caminhou com ela. Com licença, você é aquela Rosa Azul que foi possuída por um elfo? Rita, sim, e não me lembre dessa desgraça, por favor. Vanessa. Desculpe, me chamo Vanessa Inoteca. Não pude deixar de notar que você é uma bruxa. Rita parou, bateu o pé e virou para Vanessa com sobrancelha erguida. Não sou uma bruxa, chegou nessa conclusão baseada em que? Vanessa, sua mana. Disse de forma seca e direta. Rita, sou filha de 2 jardineiros, ser adotada não faz de mim uma bruxa. Disse da mesma forma seca e direta para logo ir embora. No entanto, Vanessa correu para ficar na frente de Rita, quase colidindo com ela, pois a maga peçonhenta não parou de andar. Espera, ai, eu só quero ajudar uma irmã. Disse tentando soar animada, elevando toda a voz de forma inspiracional. Rita sorriu e disse, entendi, você perdeu alguém no ataque dos elfos à capital. Por isso tá com esse bafo de álcool. Vanessa, eu não estou bêbada, garota. Rita, não foi o que eu quis dizer. Rita saiu andando e disse de forma compreensiva. Se quiser conversar depois, pode ser, mas agora eu preciso ir ver o Dr. Owen. Disse a Rosa Azul, indo cumprir seu serviço com urgência. Mas ela continuou insistindo depois, Rainha das Bruxas. Magia de sangue, campo de execução manchado de sangue fresco. O lugar ficou coberto de sangue. Leopoldo e Nemelion ficaram presos por cruzes de sangue, que os prendiam por amarras no pulso e no estômago. Enquanto chamava a rainha de desgraçada, Rita tentou usar seu veneno ácido para dissolver a base da cruz de sangue com um jato de veneno. No entanto, o sangue diluía o veneno, no máximo exibindo uma leve mudança de cor para um vermelho levemente roxeado no processo. Rainha das Bruxas. Se quiser que eu solte seus colegas cavaleiros mágicos, me ataque com tudo que tem. Rita respondeu atacando com todo o seu poder, com um de seus venenos concentrado em um grande jato de veneno, detido por uma barra de sangue que surgiu do campo manchado de sangue fresco. O veneno se espalhou pelo chão e até mesmo respingou em Leopoldo e Nemelion, que se protegiam com sua pele de mana para não ser afetados por pequenas doses do veneno. No fim, o ataque falhou, sendo incapaz de penetrar no escudo, exceto por uma pequena porção que cabia nos 2 dedos da mão direita da Rainha das Bruxas. A rainha provou com gosto o veneno e sentiu a ponta da sua língua dormente. Logo soltou Nemelion e Leopoldo e colocou uma carta com um selo de lobo no bolso de Rita, a entregando com um olhar de reprovação. Nemelion e Leopoldo apenas ficaram calados sem dizer nada, pois entendiam ainda menos da situação. Entregue isso aos seus amigos. É uma carta referente à missão de vocês para o Rei Mago, entregue pelo líder da Alcateia das Sombras. Essa carta é de suma importância, então entregue pessoalmente ao próprio Rei Mago, e não a leiam e nem mostre a ninguém, senão vocês podem causar um estrago irreparável ao seu reino. Nas mentes dos jovens, não existia nada além de confusão. Leopoldo,
Ela brincou com a gente, mas isso vai ter volta um dia. Nemelion, por que ela só não pediu para ver a magia da Rita? Rita rompeu o silêncio berrando. Rita, velha centenária esclerosada, qual é a sua? Rainha das bruxas. Testei seus poderes, e esforços à parte, no momento são insuficientes, muito insuficientes. Rita apenas encarou a rainha das bruxas. Atacaria de novo se ainda tivesse mana para fazer isso sem desmaiar logo depois. A frustração pela fraqueza que Rita expressava, foi rapidamente captada pela rainha das bruxas. Rita, com a carta nas mãos, se virou e disse com raiva contida: vamos logo, gente, que bom que essa missão não deu muito trabalho. A rainha das bruxas cobrou o portal como uma pequena parte do seu campo de sacrifício. Rainha das bruxas, eles vão, você não, Rita. Rita entregou a carta para Leopoldo e disse em tom confuso: é porque eu sou fraca? Rainha das bruxas, porque não suporto a ideia de ver alguém com seu potencial nesse estado. Uma criança que cresceu contendo seu poder, é de se esperar que acabe assim. Comigo vai poder alcançar seu verdadeiro poder. Você vai sair daqui quando for forte o bastante. Rita, como? Espera, a Vanessa me dedurou. Rainha das bruxas, ela me informou, vocês nunca concordaram em manter segredo. Rita estava tendo um conflito interno, não sabia se aceitar ou não. Leopoldo quis atacar a rainha bruxas, mas se sentiu impotente, pensando com frustração: essa situação é uma droga, eu queria poder lutar. A ideia de fugir é horrível, mas é a única coisa que podemos fazer contra alguém desse nível. Nemelion determinado deu um passo à frente. Leopoldo deu outro passo à frente, pensando: é isso aí, cara, vamos lutar até. Nemelion. Eu, Nemelion Raiken Vermelho, me ofereço para ficar no lugar dela. O Raiken nunca abandona um amigo. Mente de Leopoldo. Ele ficou louco. A rainha das bruxas teve uma surpresa leve e falou: você é o sucessor do Alon. O silêncio se fez ao ver um choque dos 3 cavaleiros mágicos. A rainha revelou uma de suas correspondências, que dizia: cara rainha das bruxas, em nome dos poucos elfos que vivem nesse tempo, gostaria de agradecer pelo apoio com o sistema de segurança primário de golems. Estamos avançando bem para restaurar o que foi perdido. Gostaria de uma reunião com você dentro de algum tempo para discutirmos certas questões. Depois daquilo foi necessário um dia inteiro de explicações. Rita terminou com um chapéu extravagante na cabeça e processando as informações. Rita, então tá, eu sou da linhagem de uma antiga amiga sua. Rainha das bruxas. Rivais na verdade, fomos candidatas a rainha na mesma época, os detalhes só você e sua capitã saberão. Peço aos seus colegas que entreguem a informação para a capitã das Rosas Azuis. Os 2 garotos disseram com desânimo. Leopoldo. Legal, e aposto que vai por isso em uma carta. Chato não terem um sistema de correspondência aqui. Nemelion. Olha, não ter faz sentido, mas essa missão foi mesmo bem monótona. A rainha das bruxas deu outra carta para Nemelion. Esta aqui é para você. Como temos uma certa aliança, cartas de membros da Alcateia da Sombra são enviadas para cá para que uma de minhas filhas as leve para um correio. Porém, diferente de outras que já chegaram e foram enviadas há muito tempo, essa chegou apenas agora. Pelo que fomos informados, esta carta é para você. A carta estava um pouco amassada, e assinada com o nome Mikoto, e embaixo do nome estava escrito: para o meu querido Nemelion. Assim que leu o envelope, Nemelion guardou o envelope rápido dentro do seu manto dos leões carmesim. Rita não notou por estar perdida em seus pensamentos, mas Leopoldo olhou como uma cara de curiosidade. Nem vem, é particular. Rainha das bruxas. Muito bem, vou escrever a carta e vocês podem se despedir enquanto isso. Nemelion tentou sorrir da mesma forma gentil de sempre, dizendo com seu sorriso que tudo estaria bem. No entanto, um pensamento lampejou em sua mente em uma fração de segundo. Espera, a rainha das bruxas disse que ela só poderia sair quando ficar forte o bastante. Mas e se esse dia nunca chegar? O sorriso falso de Nemelion começava a desabar por uma boca trêmula, os olhos aos poucos começavam a se umedecer. Com voz quebrada, Nemelion disse: vê se fica forte, tá?
Rita pegou a mão direita de Nemelion e disse: sabia que não ia conseguir. Um sorriso falso nunca combinaria com você, principalmente agora. Rita deu um beijo na bochecha direita de Nemelion. Mente de Leopoldo. Ok, agora ficou um pouquinho mais interessante. Então promete que não vai mais mostrar um sorriso falso. Nemelion olhou para baixo e os dois soltaram lentamente. O rosto do jovem corou tanto quanto com as investidas de Mikoto. Uma leve queimação no mesmo lugar onde Rita havia beijado, começou a incomodar Nemelion. Eu posso prometer isso sim. Escuta, é normal sentir essa queimação no lugar do beijo. É que, Rita rapidamente revisou o local do beijo, e viu uma queimadura quase no formato perfeito de lábios, se deu conta de que havia expelido veneno involuntariamente por perder o controle da sua magia. Rapidamente posicionou um dedo no local afetado e usou um pequeno feitiço. Magia peçonhenta. Remoção de veneno. O veneno foi drenado da pele de Nemelion, ficando no dedo de Rita na forma de uma bolha, deixando uma leve marca de queimadura química em forma de beijo que ninguém notou naquele momento. Logo, já tendo a carta para a capitã das Rosas Azuis em mãos, Nemelion e Leopold foram ao mesmo local onde surgiram quando foram transportados, coisa que por sorte os fez retornar onde estavam antes, na fronteira do Reino Apagado. Leopoldo, escuta, melhor já relatamos isso ao Rei Mago. Leopoldo mostrou um dispositivo de comunicação mágico de longa distância, que precisou estar mais longe da fronteira do Reino Apagado para funcionar, mas assim que o fez, os dois relataram tudo diretamente ao Rei Mago enquanto voavam, Leopoldo em sua vasoura e Nemelion em sua capa de asa de morcego, entregue por Yuki. Leopoldo tinha uma leve vontade de rir, vendo a leve marca de beijo no lado direito do rosto de Nemelion. Não queria dizer nada. Naquela noite na capital do Reino Clover, dois adultos começaram um jantar a dois. Enquanto Albert finalizava os pratos, Mereoliona contava um resumo de todos os acontecimentos recentes, a maldição colocada na Rainha Louropédica, toda a situação referente à aliança do Reino Clover e do Reino Art, para confrontar o Reino Spedes. Albert: nossa, Merio, quanta informação. Mereoliona: Merio. Espera, você me chamou assim quando? Mereoliona ficou desconcertada lembrando tudo que envolveu a concepção de Nemelion. Albert: então, a senhorita quer beber? Mereoliona: não nem pensar, não com você por perto, Albi. Dessa vez Albert corou, com um sorriso nervoso para acompanhar. Logo bebeu seu prato e começaram a comer. Uma carne de boi assada, com arroz e feijão. A carne era acompanhada com um molho simples feito à parte. Comeram um pouco, e Mereoliona disse: tem algo me preocupando, Albert. Albert: olha, com tudo que você contou, também tem algo me preocupando agora. Os dois continuaram comendo, sabendo que se ambos estavam preocupados, a coisa era séria. Albert: é que, só me parece estranho que a rainha de um reino tão seguro e fechado como o Reino Hart, tenha sido amaldiçoada. Mereoliona: Albi, eu falei que foi coisa de um demônio. Albert: sei, o tal Megicola. Mereoliona: um dos guardiões do reino até tem uma cicatriz de uma luta contra um demônio. É mesmo suspeito, mas sabemos que o poder do inimigo é gigante, então por hora só podemos confiar neles. Nemelion e Leopoldo chegaram e terminaram a missão de uma vez, entregando a carta para um homem das Rosas Azuis, que foi a encarregado de entregar a carta da Rainha das Bruxas, a Capitã Charlotte. Logo, Nemelion pensou em almoçar no restaurante onde seu pai estava trabalhando. Teve que buscar dinheiro em seu quarto no QG dos Reis Leões Carmesim, para pagar pelo almoço. Leopoldo teve a mesma ideia. Já próximos à entrada, viram Mereoliona entrando. Leopoldo quis correr para falar com ela, mas Nemelion tentou segurá-lo, e terminou arrastado por ele devido à sua fragilidade física natural. Leopoldo: e Nemelion, me solta, aposto que minha irmã foi lá para buscar alguém para um treino. Nemelion: titio, relaxa aí, ela só tá no horário de almoço. Entraram e viram a rainha Lioa sem coroa se sentar tranquilamente em uma mesa e logo começou a pedir a comida pelo cardápio.
Mereoleona, sem tirar o foco do cardápio, pegou Leopoldo e Nemelion pela cabeça com as clássicas patas grandes e os colocou sentados na mesma mesa. Leopoldo reagiu sem entender muito bem como foi pego de surpresa tão fácil. Nemelion, enquanto tentava arrumar o cabelo, disse: "Nossa, a missão foi meio monótona, eu senti saudade dessa pegada." Mereoleona: "Vamos comer, temos que estar bem alimentados para não fraquejar no treino." Leopoldo e Nemelion pegaram cardápios dados pelos garçons do restaurante. Nemelion remexeu suas roupas, mas não sentiu a carta no bolso interno do seu manto. Nemelion viu a carta no chão e correu para pegar, mas esbarrou em um garçom. Mereoleona foi ajudar seu filho, enquanto Leopoldo pegava a carta. Outra carta. Leopoldo logo leu o envelope e entendeu tudo. Quando se sentaram de novo, pediram a comida e, pela pressão do olhar sério da rainha Leoa sem coroa, os jovens não puderam esconder a carta. Os plebeus mais fofoqueiros ficaram cheios de expectação, principalmente quando viram Mereoleona soltar brasas depois de ler a carta. Nemelion: "Meu filho, se explica. A marca de beijo e a carta são da mesma pessoa." Nemelion: "Não, a marca foi de outra garota. Já a carta, bom, essa é uma história, mas como eu posso dizer? Bem, é que eu não, hein?" A língua de Nemelion se enrolou, coisa que preocupou Mereoleona e a fez ler a carta. Ela não está lendo alto, mas as pessoas próximas puderam ouvir. "Olá Nemelion, sou eu, sua linda, maravilhosa e deslumbrante Mikoto. Para ser sincera, não esperava que te escreveria uma carta, principalmente porque não sou esse tipo de pessoa. Mas estou vendo muitos do grupo escrevendo cartas antes da batalha, então só pensei em fazer o mesmo. Não sou muito boa com esse tipo de coisa, então só vou escrever o que vier à cabeça. Gostei muito dos momentos que passamos juntos, você é uma gracinha. Da próxima vez que nos vermos, não se esqueça de me chamar para sair. De preferência para sua casa, para que possa cozinhar para mim novamente. E não se preocupe, prometo que serei gentil quando for tirar a sua virgindade. Assinado sua linda, maravilhosa e deslumbrante Mikoto." Mereoleona precisou de alguns instantes para organizar seus pensamentos. O primeiro instinto de Mereoleona foi queimar a carta, no entanto a comida havia chegado. Enquanto o garçom colocava a comida na mesa, Nemelion aproveitou para pegar a carta. Depois da refeição, a qual nem pode prestar atenção, Nemelion descreveu Mikoto, não escondeu nada, não queria arriscar uma má reação por esconder alguma informação. Mereoleona entrou na cozinha e, mesmo sem nenhuma intenção ruim ou elevação de mana, os outros funcionários se apresentaram, pois pensaram que a nobre da Casa Vermelha não tinha gostado do serviço ou da comida. O chefe tentou tomar a iniciativa, mas hesitou. "Eu poderia pegar o Albi emprestado, por favor?" "Chefe, quem?" Mereoleona: "Ah, desculpe, quis dizer Albert Raiken, assunto de família." Albert se aproximou. Mereoleona sussurrou no ouvido de Albert: "Nosso filho recebeu uma carta de uma puta, dizendo que vai tirar a virgindade dele." Albert olhou para o seu chefe e disse: "Senhor, tenho questões importantes, acho que vou precisar sair mais cedo hoje." Leopoldo, Mereoleona, Nemelion e Albert foram para o lado de fora, na fachada do restaurante. Leopoldo, entendendo instantaneamente que o assunto não cabia a ele, se despediu e se foi. Albert olhava para Nemelion sem sorrir, com uma cara de desapontamento. O que já era devastador, Mereoleona olhava para seu filho com uma intensidade que o mesmo sentia que poderia matá-lo por si só. Os dois, a partir daquele ponto, se coordenaram perfeitamente. "Albert, eu temia isso. Todos concordamos que a gentileza dos Raiken pode ser um tanto magnética demais. Albi, isso é muito mais sério. O Nemelion não pode ser pai aos 16 anos. Nemelion: Exato, eu só tenho 16 anos. Os dois falaram ao mesmo tempo. E nós temos 32. Nemelion: Eu só tava tentando entender ela. Eu tava com a alcateia das sombras e a Mikoto meio que só colou em mim. Mereoleona: Então você deixou ela se aproveitar de você. Pensei que seus instintos fossem melhores que isso. Devia ter acabado com ela. Albert:
Calma, Melho, ele foi induzido a querer isso. Hormônios nessa idade são um perigo. No auge do pânico, Nemelion tentou fugir para a dimensão espelhada, mas foi pego por duas mãos que o puxou de volta. Albert, acabou de cometer um erro terrível, filho. Nemelion respondeu, falando para dentro em um tom quase inaudível. Tentar fugir de uma batalha. Os dois novamente falaram junto. Não, tentar fugir dos seus pais. Nemelion foi moral, mental e emocionalmente obrigado a revelar o que viveu com Mikoto, os momentos onde ela o fazia beber, as brincadeiras de toque nos peitos, as falas emotivas e ao mesmo tempo incômodas. Até mesmo Albert ficou fervendo de raiva, afiando suas facas ao máximo depois daquilo. Enquanto a rainha Lioa sem coroa, com uma raiva diferente de todas as raivas que sentiu antes, apenas disse: espero que o Cyril saiba me convencer, senão vão ser queimados com essa puta Mikoto. Nemelion só depois de ouvir isso se deu conta de algo. Mente de Nemelion. Espera, ai, porque eu não coloquei a carta na dimensão espelhada pelo espelho do meu grimório? Em vez disso, eu quis a carta da Mikoto pertinho de mim. Espera, será que eu quero ela pertinho de mim? Nemelion só pode sentir uma mescla de autodesprezo e confusão. Depois desse acontecimento, a fama de que o filho bastardo da Casa Vermilion era um mulherengo se espalhou rapidamente, coisa que causava um ligeiro desconforto em Nemelion. Na manhã seguinte, logo souberam do pronunciamento que o rei faria, e que como cavaleiros mágicos teriam que se fortalecer em 6 meses. Depois de um treino com os touros negros e os leões carmesim, o rei mago chamou Nemelion imediatamente, aguardando o bastardo com o mago Alon, o criador da dimensão espelhada. Rei mago, foi difícil trazer o senhor Alon aqui, então serei objetivo. Mente de Nemelion. O rei mago tá sério, a coisa vai ficar feia mesmo. Rei mago, como vocês são os únicos capazes de acessar a dimensão espelhada, por pura lógica imaginei que ele seria seu mentor ideal para o treinamento. Nemelion, é uma suposição lógica, mas eu não sei se vou estar à altura de aprender tudo, pelo menos não em 6 meses. E o que minha mãe vai pensar? Rei mago, ela não só pensou como disse, foi uma gritaria só. Entretanto, ela topou com algumas condições. Alon, não é sobre saber tudo o que eu descobri, mas sim questão de descobrir algo novo. Vamos começar amanhã bem cedo, no primeiro raiar do dia. Algum tempo depois, Nemelion decidiu visitar Magna no GG dos Touros Negros, só para ser pego por sua mãe pouco depois de chegar e ser levado a um evento comemorando os 15 anos de serviço da irmã Teresa como freira. Nemelion se comportou como sempre com modos à mesa impecáveis, sorriu de forma forçada. Comeram, fizeram truques para Teresa e as crianças. Depois disso Teresa começou a contar momentos embaraçosos da infância de Fuegoleon e Mereoliona, tidos começaram a contar uma história embaraçosa da infância em sendo magia. Incluindo Nemelion. Quando eu era criança, já que eu tinha muita mana era difícil de usar. Eu lembro bem disso porque foi a primeira vez que o Magna passou a noite lá em casa. Acho que eu tinha 5 e ele 7 na época. Ele tentou me ajudar com um teste e me pediu para iluminar o quarto, então fiz uma bolinha de luz. Só que daí, eu perdi o controle e a bola cresceu, e ia causar um flash de luz bem forte. Só que antes disso acontecer, o Magna me protegeu com o óculos escuro dele. Na época ele já estava começando a usar. O Magina ficou com a vista embaçada por um dia inteiro, eu chorei muito quando aconteceu. Mimosa, que gesto lindo, ele arriscou a própria visão para salvar você. Quiche, um erro simplório, mas teve alguma beleza no gesto desse outro plebeu. Nemelion estava um tanto desanimado depois de contar essa história, coisa que aparentemente só a irmã Teresa percebeu. Meu jovem, é normal que se sinta deslocado. Quando uma das minhas crianças do orfanato é adotada, às vezes elas têm dificuldade de se adaptar ao novo lar. Nemelion, eu saí da minha antiga casa e decidi vir para cá sem pensar 2 vezes, foi um impulso bem egoísta. Mas tirando uma perda importante, acho que não me arrependo tanto assim. Desculpe se isso não sou gentil. Teresa, não tem do que se desculpar, todos fazem escolhas arriscadas alguma vez na vida, e pelo que soube, a pessoa que você perdeu era um homem que se sacrificou de bom grado. Até mesmo sua mãe se arrepende de algumas escolhas.
Nemelion, sei disso. Mas sei lá, meu pai e o meu avô sempre deram um jeito das coisas funcionarem só com trabalho duro e um sorriso gentil que atraía pessoas. Mesmo com uma vida simples, eu era feliz. Teresa. E não é feliz agora. Nemelion, claro que eu sou. Eu sempre senti partes de mim que eu não entendia direito, a magia, a cabeça dura, mas depois que conheci minha mãe eu pude juntar os pedaços. Teresa. Nossa, você parece meu filho Sirius falando assim. Nemelion, o da Alcateia das Sombras. Teresa. Esse mesmo, ele também é muito apegado à família. Mas você não é só a soma de duas partes, o mais importante para jovens na sua idade é... Desculpem, será que podem voltar na conversa? Eu ouvi meu nome. Ao olharem para o lado, Nemelion e Teresa tomariam um susto ao ver a cabeça de Sirius flutuando no ar. Sirius. Desculpe, mãe, parece que eu cheguei atrasado, não é? Diria Sirius saindo de uma distorção espacial, revelando seu corpo por inteiro. E aí, Nemelion, parece que nos reencontramos bem mais rápido do que eu esperava. Nemelion. Tem razão, mas e você, veio para a comemoração de 15 anos da irmã Teresa como freira? Sirius. Exato, finalmente consegui arrumar tempo livre. Teresa. Mas que coisa, você já tem suas responsabilidades com que se preocupar, não deveria perder seu tempo com uma coisa dessas. Sirius. Mas não é perda de tempo, afinal eu só sou quem sou hoje por você ter se tornado uma freira. Seria um desrespeito da minha parte não comparecer. Teresa daria um suspiro e diria: como sempre você se preocupa demais com assuntos relacionados a mim, e olha só pra você como sempre machucado. Diria ela enquanto passava as mãos nos pequenos hematomas que ainda restavam nele. Sirius. Ava não precisa se preocupar com isso, você não dizia esse tipo de coisa quando me deixava todo machucado nos treinamentos. Diria ele enquanto dava algumas risadas no fim. A velha freira puxaria uma das orelhas dele enquanto dizia em repreensão: olha lá como você fala dessas coisas na frente dos outros, garoto. Nemelion. O que foi esses ferimentos aí, Sirius? Perguntaria Nemelion com curiosidade. Ele sabia que havia gente com magias de cura eficientes no grupo dele para curá-lo rápido. Se ele ainda estava machucado, significava que ele levou ataques críticos na luta. Sirius. Não precisa se preocupar, isso aqui são por muitas lutas em seguida. Ultimamente não tenho paz. Dessa última vez foi um tal de Zenon sei lá o que, o cara era um saco. Nemelion. Entendi, bom, pelo menos você está. As palavras de Nemelion foram interrompidas por um pensamento que passou por sua cabeça naquele exato momento. Ei, Sirius Amikoto não está aqui na capital, não é? A última coisa que Nemelion precisava era que ela e sua mãe acabassem se encontrando. Antes que Sirius pudesse responder, a conversa foi interrompida pelo som impossível de ignorar das discussões da família Vermilion. Nemelion salvou o Gauche dos touros negros, que estava disfarçado, empurrando ele para longe da magia de Mereoliona. Teresa com sua magia deteve todas as brigas. Por último, Teresa dirigiu a palavra novamente a Mereoliona. Você foi um péssimo exemplo hoje, Mereoliona, não só para essas crianças, mas para o seu próprio filho. Mereoliona se sentiu envergonhada, e só piorou quando Sirius se aproximou dela e disse: ela está certa, você tá na casa dos 30 e mesmo assim criou toda essa cena deplorável, que desempenho maduro em Gorila Ciclope. Diria Sirius provocando Mereoliona, ação essa que funcionou perfeitamente, já que Mereoliona agora tinha veias de raiva em seu rosto que pareciam até que iriam explodir. Mereoliona. Ah, então você chegou, tava querendo ter uma conversa com você, mas deixa pra lá, acabei de decidir que só vou te matar mesmo. Sirius apenas riu com aquilo e disse: Sirius, nossa, que exagero, já quer partir para a violência, não é à toa que eu te chamo de Ciclope, é tão violenta quanto um. Teresa. Ei, vocês dois, que parte do já chega vocês não entenderam? Gritava ela enquanto dava 2 socos carregados de mana na cabeça dos dois, os fazendo ajoelhar. O que veio depois disso foi mais uma série de sermões de Teresa para os dois, que só ouviram calados. Nemelion, ao ver isso, lentamente mostrar um sorriso autêntico e riu, chamando a atenção de todos, dizendo:
Ai gente, as histórias, as brigas, essa é mesmo uma grande família. Desculpem, mas preciso ir, tenho um treino amanhã. Irmã Teresa, parabéns por todo o seu trabalho com as crianças. Nemelion já estava quase saindo, porém uma mão flamejante o agarrou pela cabeça. Melioriona, aonde pensa que está indo mocinho? Agora que esse idiota chegou nós três vamos ter uma conversa logo logo. O sorriso de Nemelion desapareceu em um piscar de olhos e foi substituído por terror ao perceber a situação em que estava agora. Após toda aquela confusão, a irmã Teresa pegou as crianças e foi embora para a tristeza dos irmãos Vermilion e Sirius. Asta e Noelle conversaram um pouco com Sirius ao vê-lo. Sirius havia dito a Nemelion uma vez que tinha um certo envolvimento próximo com os touros negros, mas não deu muitos detalhes. Talvez ele perguntasse ao Magna depois sobre isso. Logo todos foram para suas casas, restando apenas os três que iriam conversar. Enquanto todos ainda saiam, Nemelion explicou sobre a carta de Mikoto a Sirius, tendo que falar o que tinha na carta de forma vergonhosa. Nemelion tinha certeza que aquela era a risada mais sincera que havia ouvido em toda a sua vida quando escutou as gargalhadas de Sirius quando ouviu toda a explicação dele. A conversa deles com sua mãe nem havia começado e ele já sentia que iria explodir de vergonha. Após um tempo eles finalmente estavam prontos para conversar. Melioriona e Sirius estavam frente a frente enquanto Nemelion estava ao lado só desejando que alguma coisa o fizesse desaparecer. Melioriona. Muito bem Sirius, acho melhor começar a sua explicação. Se eu não gostar, você não vai achar bom o que irá acontecer. Sirius apenas franziu uma sobrancelha em confusão. Sirius, o que você quer dizer? Porque eu teria que dar alguma explicação. Melioriona. Como assim o porquê? Essa Mikoto que está no seu grupo acabou de mandar uma carta sexual para meu filho. Como acha que não vou querer uma explicação? Sirius em confusão se virou para Nemelion e perguntou. Sirius. Aí Nemelion, você não me disse que tinha 16 anos? Perguntaria a ele em confusão. Sim, eu tenho. Então por que essa doida está fazendo todo esse drama? Melioriona. Drama, como assim drama, seu desgraçado? Meu filho tem 16 anos. Sirius, 16. Vendo o jeito que Melioriona estava agindo, Sirius finalmente entendeu, e naquele exato momento seu rosto foi tomado por aborrecimento. Sirius, só pode ser brincadeira, você me arrastou aqui pra fora só por causa de um motivo besta desse. Naquele momento a raiva de Melioriona aumentou ainda mais. Motivo besta? Você tem coragem de chamar isso de motivo besta, seu desgraçado? Sim, Melioriona, eu tenho, porque é exatamente o que isso é. E você disse muito bem, seu filho tem 16 anos, mais de 15, ou seja, ele já é um adulto. Nemelion pode tomar suas próprias decisões e não precisa que a mãe fique bisbilhotando a vida íntima dele. Como é que é? Então você acha lógico eu permitir que meu filho seja pai aos 16 anos? Essa não é a questão aqui é que seu filho já tem mais de 15 anos, já é um adulto, ele não é mais sustentado pelos pais, já é um cavaleiro mágico que ganha seu próprio dinheiro. Se ele quiser ser pai aos 16 anos ele será, e ponto final, e é claro, só se ele quiser. E que história é essa de ser pai? Sirius realmente estava ficando irritado com aquela conversa. Será que ele era o único ali que conhecia algo sobre proteção sexual? Qualquer pessoa com o mínimo de informação sobre esse tipo de coisa saberia que existem coisas como o chá da lua e magias que previnem gravidez. Sirius daria um grande suspiro e diria: só pode ser brincadeira, estou no meio de duas crianças que não sabem o mínimo de proteção sexual. Melioriona ficaria vermelha de vergonha e raiva dizendo: agora chega, não vou mais prolongar essa conversa, irei deixar uma coisa bem clara, você entendeu? Deixe essa puta bem longe do meu filho, senão eu juro que eu mesma a matarei. Como é que é? Dessa vez foi Sirius que ficou irritado. Retiro o que disse. Ah, desculpe, não estou te ouvindo, diria Melioriona mantendo o olhar feroz em Sirius. Você me ouviu muito bem, falaria ele abrindo seu grimório com Melioriona fazendo o mesmo. Nemelion vendo aquilo diria: e acalmem-se vocês, não Cale essa boca, gritariam os dois ao mesmo tempo. Sirius.
Sei que você não é muito inteligente, Mereoliona, mas se você usar pelo menos um dos seus neurônios de gorila, tenho certeza que vai entender que o seu filho não é mais uma criança. Nesse momento a mana de Mereoliona se expandiu ainda mais ao escutar a palavra gorila. Mereoliona, espero que tenha preparado suas últimas palavras, porque hoje eu vou te mandar para o inferno. Sirius. Uau, mas que medo. Não se preocupe, prometo que escreverei Gorila Ciclope em letras bem grandes na sua lápide depois que eu terminar com você. Diria ele enquanto usava sua magia, mandando os dois para uma outra dimensão para lutarem. Ao desaparecerem da sua frente, Nemelion apenas ficaria com uma cara de poker ao ver como as coisas haviam se complicado até aquele ponto. Algumas horas depois. Já era noite. Um bom tempo havia se passado desde que toda aquela confusão tinha acontecido. Sirius e Nemelion podiam ser vistos agora em um bar tomando uma bebida. Sirius, é tão bom tomar uma cerveja depois de uma briga, falaria Sirius tomando sua terceira caneca. Nemelion, ainda não acredito que uma conversa tenha escalonado para uma briga tão rápido daquele jeito, diria ele tomando sua caneca de suco. Será que não podia ter falado com ela sem ter usado a pele dos insultos, diria ele levemente irritado. Sirius apenas daria um sorriso e diria: desculpe, mas irritar ela sempre foi um dos passatempos favoritos da minha mãe, e parece que isso passou para mim. Não que seja estranho, afinal também é um dos meus passatempos favoritos da vida, diria ele enquanto começava a rir. Nemelion apenas daria um suspiro e diria: em pensar que tudo isso aconteceria só por causa de uma carta. Bom, já que tudo isso aconteceu por causa da Mikoto, será que poderia me levar até ela da próxima vez? Falaria ele um pouco curado. É que, bom, sinto que deveríamos conversar sobre isso. Sirius não respondeu nada, apenas ficou em silêncio, o que deixou Nemelion confuso. Sirius, sinto muito, Nemelion, mas você não verá a Mikoto novamente. Nemelion ficou completamente confuso ao ouvir aquilo. Sirius diria com uma expressão triste: sinto muito, Nemelion, mas a Mikoto morreu.